Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a ceia do Senhor, neste 17º domingo do tempo comum e celebração na intenção dos avós e dos idosos. Rezemos também pelas seguintes intenções: pelos falecidos: Ângelo Domínio, Antonieta Jorge, Severina Lucas da Silva, 7º dia, André Soares dos Santos, Hernani Amaral Pereira, Manuel da Encarnação Neto, Elisa Augusta Tomás, Alberto Pereira, Adozinda de Jesus Amaral Botelho Pereira, Fernão Gil de Nobreza, Irani Jordan, Rosa de Castro, Renata Olivieri Hidalgo, 7º dia, Gentil Brasil, Maria Cristina Manso. E pela saúde de Kiyoshi Nakano, Guilherme Aldacir Ferreira Lima. E a ação de graças pelo aniversário de Maria Ivone Ferreira Lima. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando o canto número 335 do livrinho. Tu anseia seu vencer por salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre Deus e cantar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta liturgia, Jesus celebra a Páscoa alimentando o povo faminto. O gesto de partilhar nasce sempre de um espírito de fraternidade, que nos impele a viver junto às dores, aos sofrimentos e às alegrias de nossos irmãos. Somos o povo santo de Deus reunido em seu nome. Formamos um só corpo, unidos num só espírito e chamados a uma só esperança. Fomos reunidos por um só Senhor, por uma só fé e por um só batismo. Cremos em um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Nesta certeza de nossa fé, glorifiquemos o Senhor que entrega a sua vida e parte o pão da palavra e da Eucaristia para nós. Estamos rezando pelos nossos avós e idosos. Por um desejo do Papa Francisco, celebramos o Dia dos Avós e dos Idosos. 26 de julho foi o dia escolhido para essa comemoração, pois a data celebra o dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria e avós de Jesus. Rezemos para que eles sejam sempre amparados pela família e pela comunidade, e não sofram por conta da solidão e do abandono. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste
arrependidos. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Ó Deus, ampara-nos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais e possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco viverei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus cuida de nós e, cheio de compaixão, multiplica os pães que matam a fome. Recebamos com gratidão o pão da palavra que o Senhor nos oferece agora e que sacia nossa fome de justiça e de paz. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dai ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dai ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os nossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os nossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais o alimento em certo tempo. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo a Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava indo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos. Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, nós temos assim esses textos. E hoje tem como tema centrado, vamos dizer, o pão, o alimento, né? E vemos justamente o comportamento das pessoas que mesmo não são indiferentes ao sofrimento das pessoas, né? E vemos, portanto, a presença de Eliseu, né? Eliseu que, como sacerdote, havia recebido os pães e justamente era para ele, né? Se dedicava ao templo. Ele foi capaz justamente de renunciar e dar ao povo que necessitava, né? Mas justamente aí vemos sempre essa pergunta: mas o que nós vamos fazer? Distribuir tão pouco assim para 100 pessoas, né? É sempre a pergunta, é verdade, né? A preocupação de concentrar, de ter cada vez mais para depois distribuir, né? Essa é uma tentação também nossa, é verdade, né? Nós queremos ter cada vez mais, somente depois pensarmos em distribuir. É uma pura ilusão, é um engano pessoal, é verdade? Quanto mais nós nos apegamos às coisas passageiras, superficiais, mais o nosso coração também fica preso a isso e muito menos se abrirá para atender as necessidades dos nossos irmãos. E o pior de tudo é que o ser humano se torna cada vez mais insensível ao sofrimento e às necessidades dos semelhantes. Verdade? É assim. Iremos, portanto, assim, né? Que nós precisamos, então, ter esse comportamento, né? Que nos apresenta hoje o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, né? Os exorta a caminhar de acordo com a
vocação. A vocação do quê? De sermos irmãos, de sermos solidários, né? De não sermos indiferentes, com toda humildade e mansidão, também na compreensão, na paciência e no amor. Por quê? Porque nós formamos, segundo a teologia do apóstolo Paulo, nós formamos um só corpo, né? E cada parte do corpo, portanto, ela não é isolada, ela faz parte do corpo, né? Então, a alegria, o sofrimento, a dificuldade de um será sempre a alegria, a dificuldade, o sofrimento de outras pessoas. Então, o chamado justamente para que cresçamos nessa sensibilidade e nessa solidariedade. Então, nós vemos também o texto do Evangelho de hoje, também muito interessante, né? Então, temos aí Jesus, né? Que vai continuando a sua missão, anunciando o Evangelho, e como sempre, portanto, nós percebemos essa população, a multidão que tem sede de ouvir uma palavra diferente, né? E Jesus cativava justamente isso, porque havia uma sintonia perfeita entre a sua palavra, o seu ensinamento e a maneira como ele vivia, verdade, né? Não havia um desequilíbrio entre a palavra e a ação de Jesus, né? Palavra, pensamento e ação deve sempre caminhar numa sintonia única. Então o povo segue e acaba, portanto, indo para um lugar, com certeza, meio abandonado, e não tinha muitos recursos, e aí, portanto, vem a preocupação. Como alimentar essa gente, essa multidão, né? O que fazer? No outro texto nós temos assim que os discípulos dizem: vamos mandar todo mundo para casa, todo mundo para sua casa, resolvido o problema. O que Jesus vai dizer no outro texto? Dai-nos vós mesmos de comer, verdade? Então, o que acontece hoje? Alguém que disse: aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para pouca gente, né? Verdade? Então esse menino se apresenta esses alimentos ao Senhor, a Jesus, ele os abençoa e manda, né, partilhar. E depois ainda sobraram quantos? 12 cestos cheios. Tá bom. Então, vamos lá. Alguns aspectos assim que são importantes nesse Evangelho. Primeiro aspecto, então, desse menino, né? Esse menino. Então, sabemos que na sociedade judaica, a criança não era considerada, era como que um ninguém, né? A criança ou adolescente começava a ser alguém a partir dos 12 anos. Lembrando Jesus que é apresentado no templo, verdade? Então ele se torna, vamos dizer assim, na sociedade, um cidadão. Até então, não. Então vemos que Deus se serve, né, de quem é insignificante, que não tem valor nenhum, e justamente aquele pouco que ele tem, que foi capaz de oferecer, e aí se torna justamente essa multiplicação, e ainda, sobretudo, a abundância, e sobra 12 cestos cheios. O que significa esses 12 cestos cheios? Nós lembramos, portanto, no Antigo Testamento, quantos eram as tribos de Judá? 12, né? 12. Ou seja, então, aquilo que sobrou era suficiente para saciar a fome de todo o povo. Todo o povo. E então, aí vem um grande desafio, né? E hoje, como são as coisas, né? Por que é que há tanta necessidade e há tanto acúmulo também de riqueza, verdade? Esses dias, olhando assim a internet, e todos nós sabemos, está ao alcance de todos, né? E também aqui no Brasil, né? Em 10 anos, o 1% das pessoas mais ricas faturaram, lucraram 19 vezes o PIB do Brasil, que não é pouco, verdade? 19 vezes o PIB do Brasil, esses grandes grupos, essas grandes personagens ricas faturaram, verdade? Enquanto isso, temos outro lado da moeda, que é justamente a necessidade e fome, né? Assim. Então, que lição nós podemos tirar disso, né? Olha só. Então, é um milagre
que está ao nosso alcance. E não é somente ao nosso alcance, é um milagre que nós devemos, não somente podemos fazer, devemos fazer. Que Deus seria esse se tivesse colocado no mundo nós para sofrermos, passarmos fome? Qual é o pai, qual é a mãe que quer isso para os seus filhos? Verdade? Muito menos Deus, né? Então, o que é que está acontecendo, né? Falta justamente essa partilha, essa solidariedade, olhar para os lados, olhar a nossa situação e aprendermos justamente de Jesus que se parte, se reparte, né? Se parte, se reparte. Um outro aspecto que nos faz pensar também esse texto do Evangelho é este, né? Que o milagre acontece com aquilo que havia, né? Não veio nem mais pães e peixes do céu, das estrelas, ou de outro lugar, aquilo que havia, ou seja, aquilo que há, os bens que a humanidade consegue, fruto do seu trabalho, do seu esforço, é mais do que suficiente para que todos possam viver dignamente. E ainda 12 cestos vão sobrar, verdade? Então fica aí justamente o desafio, né? Para que nós aprendamos, né? Do próprio Senhor, aquele que se dá, se parte e reparte, né? E que nunca nos falte justamente o alimento para toda a humanidade, para todos os dias da nossa vida. Hoje nós celebramos também o dia dos avós e das avós, né? Que bonito, né? Que bonita essa vocação também, né? Essa situação de viver essa experiência depois de ter se sacrificado, depois de ter dado tudo pelos seus filhos, né? Netos, enfim, por toda a família, agora viver esse tempo assim de tranquilidade, de serenidade, né? Então vamos assim pedir ao Senhor que eles sejam valorizados, né? Porque eles têm uma sabedoria que adquiriram, né? Pelos anos, né? Uma sabedoria, um conhecimento, uma experiência, né? Eles se tornam, portanto, uma fonte de onde nós podemos tirar muitos ensinamentos, muitos valores, justamente para nós e para as futuras gerações também. Pensamos que eles sejam valorizados, né? Respeitados, né? Respeitados. Infelizmente, a sociedade em geral só considera enquanto a pessoa produz trabalho, verdade? Depois já não mais. É como que esquecido, né? E digamos assim claramente, para o Estado, né? Eu me incluo também, para o Estado, um aposentado é um problema, né? É verdade, se tornou um problema. Ontem, então, veja só, olha o conceito que a sociedade tem da pessoa idosa. Olhemos isso no plano de Deus e vemos como é bonito e como é importante essa presença dos idosos na nossa vida. Nós já temos muitas dificuldades pelo contexto que nós vivemos, não temos tempo, nem pessoas que possam ficar com eles em casa. O problema é verdade. Então, por quê? Porque nós sabemos que, assim, né? Nós somos importantes enquanto produzimos, então todo mundo tem que sair para trabalhar e o idoso fica sozinho em casa, às vezes com a cuidadora, se é que tem condições de ter uma cuidadora assim. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude também, né? Encontrar soluções, ou pelo menos amenizar essas dificuldades todas que nos causam assim preocupação e sofrimento também, né? E nunca deixemos de expressar, nós mais jovens, né? Nosso carinho, a nossa solidariedade e também a nossa presença, o nosso abraço a essas pessoas idosas, né? Elas precisam muito disso, né? É verdade que a pessoa idosa também às vezes se torna um pouco como criança, né? Caprichosa, mas é preciso compreender também, é verdade? Não é assim? Você que entende essas coisas, é verdade? Mas sempre, né, temos que mostrar justamente o nosso carinho, né? Nossa atenção para com eles. Agradecemos a Deus e pensamos, portanto, que sejamos capazes de valorizá-los e respeitá-los cada vez mais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãos e irmãs, elevemos com confiança nossas preces ao Pai, que, movido por compaixão, escuta a oração de seus filhos e filhas. Rezemos juntos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, em vós está nossa esperança, pois nos concedeis o alimento no tempo certo. Manifestai vossa bondade a tantos irmãos que, por causa da fome, são obrigados a deixar sua terra e seu lar em busca de alimento. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, vosso Filho alimentou uma multidão, tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Que o vosso Espírito conduza todos os grupos que em nossa cidade desempenham a missão de socorrer quem passa fome, nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, há tantos que sofrem com a fome, que celebrando esta ceia eucarística, nos complementamos com as iniciativas de solidariedade em nossa cidade. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, nós os pedimos pelos nossos avós e idosos de nossa comunidade, que eles possam encontrar nas famílias e na sociedade acolhida e cuidado. Nós os pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Vamos lá na página 4 do folheto, número 20, oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 345 do livrinho. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar. Eu quero sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, ele é meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, ele é meu coração.
que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor os mãos de sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, nós vos pedimos, os dons que recebemos de vossa generosidade e agora nos apresentamos, para que estes santos mistérios, no poder da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando-vos inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos que dia e noite vos servem e contemplando a glória da vossa face nos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, exultantes de alegria, cantamos ao nosso Deus. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vosso Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes transformadas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegado à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Enviou de vós o Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso, nós vos pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas
torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou ensinar na eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós o Pai ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora o Pai, comemorando a nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo esclarecida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício, o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que nos pertence e aqueles que nos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, recordando hoje Ângelo, Gentil, Maria Cristina, Antonieta, Severina, André Soares, Hernani, Manuela, por encarnação, Elisa Augusta, Alberto Pereira, Aduzinha Fernão Gil, Irani, Rosa de Castro, Renata Oliveira, e de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, nossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos
vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Como aquele menino, queremos também nós atualizar esses gestos, porque nós oferecemos a Deus o pão e o vinho, algo insignificante, porém se transforma em algo grandioso, que também esse gesto do menino, nós sabemos atualizá-lo e repeti-lo para que nessa oferta possamos ver multiplicado justamente tudo aquilo que temos e somos aos olhos de Deus, em benefício dos nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos-nos mutuamente e desejamos a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha carne, mas dizendo a sua palavra eu serei salvo. Nosso canto número 242 do livrinho. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva.
Por isso nada
bendición mi alma al Señor. No te esqueças de nenhum de seus favores. Oremos. Recebemos, Senhor, o divino sacramento, memorial perpétuo da paixão do vosso Filho. Concedei, nós vos pedimos, que sirva para nossa salvação o que Ele mesmo nos deixou em seu inefável amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Os vicentinos da paróquia Nossa Senhora Consolata vêm humildemente pedir sua contribuição às famílias carentes de nossa região. Eles, na verdade, necessitam de tudo, sempre. E hoje, em especial, estão pedindo achocolatado, molho de tomates, mas tudo que vocês puderem contribuir com eles é uma obra muito bonita aqui da paróquia. Então, informações adicionais na secretária. Muito obrigado. Terça-feira, dia 30 de julho, às 19h30, vamos reiniciar nossos encontros da Escola Missionária da Fé com o Padre Maurício. Todos estão convidados a participar. Quarta-feira, às 19h, como ocorre todas as quartas-feiras, todos estão convidados a rezar o terço aqui na paróquia. Quinta-feira, dia 1º de agosto, às 19h30, adoração eucarística pelas vocações. Sábado, dia 3 de agosto, das 15 às 17 horas, iniciaremos os encontros das oficinas de oração e vida. Venham participar conosco. E no domingo, dia 4 de agosto, a partir das 10 horas, acontecerá a Assembleia do Grupo Kairos, dos Escoteiros. Todos são convidados a participar. E mais para frente, dias 24 e 25 de agosto, teremos o curso de noivos com inscrições já na secretaria. Então, eu vou pedir a gentileza do Sr. Francisco vir até aqui falar um pouquinho sobre a oficina de oração. Por gentileza, Sr. Francisco, uma breve explanação. Boa noite a todos. Boa noite. Nós iniciaremos a oficina de oração e vida, como o Ricardo falou, dia 3, né? A oficina de oração e vida, ela foi fundada pelo Frei Ignacio Laranaga, na Espanha. Ela está em mais de 40 países, né? E nós vamos agora iniciar dia 3. É uma oficina onde se aprende a trabalhar trabalhando, e aqui a gente aprende a orar orando, né? Com a metodologia ensinada pelo Frei, com a disciplina ininterrupta, chega a ser uma transformação de vida, estabilizando-se emocionalmente, tendo a alegria de viver, né? É o divino e o humano caminhando juntos. À luz da palavra, entra-se em complexa reflexão, oração e análise da própria vida, né? A gente vai aprender a relacionar-se com Deus, vai estimulando essa vontade de aprender a palavra, né? Nós vamos manusear a Bíblia, entender o que Deus quer nos dizer, e orando com a Bíblia, nós vamos sentir a presença de Deus, o seu consolo, a sua força e a sua paz. Acabamos a libertando-nos das tristezas, ansiedades e angústias mentais. Livramos dos ressentimentos, mágoas, ódios, frustrações e complexos. Conciliamos as relações na família, no trabalho e na comunidade. Enfrentamos com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia. Ser mais saudável, alegre, livre e feliz. Aguardamos todos vocês. Muito obrigado, Sr. Francisco. E vou chamar também a nossa querida Roberta para também dar umas palavrinhas sobre a pastoral familiar, por gentileza. Boa noite a todos. Obrigado pelo meu nome é Roberta, meu marido se chama João. Eu venho em nome da pastoral familiar falar que no próximo dia 11 de agosto nós iniciaremos, do dia 11 ao 17, a Semana da Família. Então,
culto oração. Nós iniciaremos no dia 11 de agosto com as missas dos pais, que serão realizadas ao longo do domingo, às 7h30, às 9h, às 11h e às 18 horas. Na quarta-feira, dia 14 de agosto, nós teremos, o que é às 19h30, uma palestra que será um tema sobre relacionamento familiar. Estão todos convidados, casais, pessoas solteiras com seus filhos. Venham aqui para escutar, porque o ano passado foi muito bom. E a palestrante ela é excelente. A gente faz votos que vocês todos possam vir prestigiar, porque é uma coisa muito interessante do nosso tema. Na sexta-feira, nós teremos, às 19h30, nós teremos um terço online. Desculpa, não é quinta, né? Quinta, às 19h30, nós teremos o terço online. Como nós podemos fazer para participar do nosso terço online? Nós podemos entrar no WhatsApp da pastoral, né? Da paróquia, e a gente vai mandar um link para que todos possam participar nas suas casas do terço online. Vamos orar para a restauração de nossas famílias. Muito obrigada, estão todos convidados. Muito obrigada. E por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Eu convido agora todos os avós e as avós, os idosos que vêm aqui na frente. Né? O avô, a avó, o idoso, a idosa. Vai na foto. Vai. Pessoas velhas. É importante que os avós aí, os pais mais idosos, venham aqui, vão receber uma bênção especial. Por favor, não tenham vergonha não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Joaquim e Santana, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Graças a Deus, número 200. Ó Consolada, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, no nosso exílio, pelo caminho, envolve a todos o teu carinho, pra termos todos numa só voz. Ó Consolada, rogai por nós, brademos todos numa só voz. Ó Consolada,